Isto é uma conversa mais ou menos só informal, previamente, para ficarmos todos sintonizados com o que estamos a fazer. Portanto, mais uma vez, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Hoje, como sabem, a reunião da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação consiste numa audição da Comissão Arbitral do Fundo de Garantia de Viagens e Turismo. É assim, portanto, não é? Se não é, vamos já ver. Não? Pronto, muito bem. Os termos que nós tínhamos aqui era assim, é assim que se chama, muito bem. Mas depois podem corrigir, por favor, agradeço. Professor Arbitral, como sabem, temos connosco o Dr. Pedro Costa Ferreira, a representação da PAVT, é assim, não é? O Dr. Rui Colmonero, a representação da APAVT, penso que é assim também. A Dra. Ana Sofia Ribeiro, da DECO. E a Dra. Ângela Gomes, também do Turismo de Portugal. É assim. Portanto, penso que estamos bem e, portanto, teremos aqui esta audição. Esta audição, como sabem, também é requerimento do PSD. Foi aprovada na Comissão de Economia por unanimidade e, portanto, já foi há algum tempo, é verdade, mas a dinâmica da Comissão nem sempre é possível ouvir no tempo que nós gostaríamos, porque é impossível mesmo. E, portanto, hoje é o dia desta audição e tem a ver com pagamentos pelo Fundo de Garantia do Turismo de Portugal das verbas pagas por conta da viagem de finalistas dos alunos do ensino secundário 2020. O tema, digamos que é este. Como sabem, os termos desta audição, a grelha que está definida para estas audições na Comissão de Economia, prevê uma intervenção inicial de até 10 minutos dos nossos convidados e, portanto, se porventura quiserem utilizar os 10 minutos, digam, por favor. O Dr. Pedro Costa Ferreira, é assim? Mas depois vão utilizar de forma todos vocês ou só a doutora que fará a intervenção? Muito bem. E depois, muito bem. Então, para todos, se fosse possível. Se porventura for necessário utilizar um pouco mais de tempo, não é por aí que o gato vai às filhoses. E, portanto, o importante é ouvirmos. Mas depois, for necessário, também teremos esse tempo. Muito obrigado. O Dr. Pedro Costa Ferreira... Não, o doutor... Sim, Pedro Costa Ferreira. Pedro Costa Ferreira. Estão a ouvir bem ou não? Sim, está. Querem que aproxime? Como estava gravado, aproxima um bocadinho mais. Agradeço. Ok. Eu queria aqui só fazer, em primeiro lugar, cumprimentar-vos a todas e a todos, agradecer... não agradecer a vossa disponibilidade, porque a disponibilidade é nossa, mas agradecer o vosso convite para a nossa disponibilidade. É um prazer esclarecer este assunto. Em primeiro lugar, eu não queria relativizar o assunto, mas quero dimensioná-lo. Em março de 2020, o mercado das agências de viagens tinha um risco de viagens organizadas, reservadas e que não poderiam ser realizadas porque começou a pandemia, de 300 milhões de euros. Este era o risco no momento em que a crise pandémica aconteceu. Dizer-vos que destes 300 milhões, praticamente tudo está resolvido à data de hoje. As agências resolveram os assuntos. Para os resolverem, endividaram-se em cerca de 30 milhões de euros, que foi o valor da linha de crédito ao pagamento de vales que foi utilizado pelas agências de viagens. Tinha 2 anos de carência, começámos a pagar agora por volta de junho ou julho. E agora pagaremos durante 4 anos estes 30 milhões. E ficaram por tratar, aparentemente já estão tratados, mas estão por pagar cerca de 4 milhões de euros, grosso modo, não estou aqui a definir a quantia exata, de uma operação única, muito específica, associada a uma insolvência da Xistrava e envolvendo cerca de 5 mil pessoas. É isto que nos traz hoje aqui. E, portanto, uma vez mais, dimensionando, estaremos a falar de 1,3% do problema, mas não relativizando o problema destas pessoas, obviamente que é o mais importante para cada uma delas, e aliás nós demonstraremos, espero, ao longo da sessão, que o consideramos importante, tanto que o resolvemos. E, portanto, uma segunda nota para vos dizer que o que aqui vem, cumprimentando também o Dr. Carlos Pereira, que agora chega, uma segunda nota para vos dizer que, como acabaram de perceber, o setor das agências de viagens foi resiliente ao longo da pandemia e foi cumpridor, pagando todos os seus compromissos. Aliás, quero-vos dizer que nós ganhámos ao longo da pandemia vários clientes, exatamente pela diferença no modo como os tratámos reembolsando-os. Uma parte dessa dívida é uma responsabilidade legal nossa, nas viagens organizadas, a outra nem por isso, e, no entanto, nós reembolsámos tudo. E tanto que ganhámos novos clientes, que o último número saído de emissão de passagens aéreas em voos regulares, que é o de agosto,
refere pela primeira vez 1 de agosto, desde que nós nascemos, e as agências de viagens nasceram em 1840, pela primeira vez ultrapassámos 80 milhões de euros de emissões. Uma terceira nota para vos falar da Comissão Arbitral. A APAVT está presente, o TDP, como nossa tutela, está presente e a DECO, como representante dos consumidores, está presente. Eu gostava de vos dizer que o trabalho tem sido feito em perfeita harmonia, não temos tido nenhum problema. A nossa relação com o turismo de Portugal é, a várias dimensões, muito boa, sendo que, neste processo específico, teremos feito cerca de 50 reuniões só com os processos X-Travel e teremos resolvido cerca de 3.800 processos, que eventualmente estarão a pagamento, mas estão resolvidos. E estão resolvidos pelo trabalho desta Comissão Arbitral. Então, o que é que estará aqui em causa e que originou esta reunião? É um elaborado, eu diria complexo, processo de pagamento, depois da decisão da Comissão Arbitral, no qual eu quero esclarecer desde a primeira hora que a APAVT não tem qualquer intervenção ou capacidade de condicionar, vamos dizer assim. E, finalmente, uma quarta nota, julgo que não terão sido sequer 5 minutos, para vos dizer que o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo no fundo, o fundo que é o centro do sistema garantístico do setor das agências de viagens. Neste momento terá mais de 7 milhões de euros e é alimentado exclusivamente pelo dinheiro das agências de viagens. Não há aqui 1 euro de capital do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro Costa Ferreira. Não sei se querem complementar com mais alguma questão, se porventura quiserem, têm ainda algum tempo. Se a doutora Ana Sofia Ribeiro... Ferreira, já agora, digo só, é Ferreira, está Ribeiro, eu sei, estava com esse problema. Ferreira, peço desculpa, mas realmente é uma foi indicação mal errada. indicado, foi mal Okay, indicado. Apenas uma nota para esclarecer que a DECO sempre esteve presente em todas as comissões arbitrais para as quais foi notificada e na qual foram, conforme já referido pela APAVT, apreciados e decididos cerca de 3.800 processos, muito embora a DECO não seja um membro permanente da Comissão Arbitral, aquilo que a lei prevê é que esteja presente um representante de uma associação de consumidores. Se não for indicada nenhuma associação por parte do consumidor, ao Turismo de Portugal, que cabe convocar as comissões arbitrais, notifica, e a DECO sempre se mostrou disponível para, num trabalho ativo junto com o Turismo de Portugal e a APAVT, estar presente em todas as comissões arbitrais. Dizer também que esses processos foram decididos favoravelmente e, tal como a principal preocupação da DECO que demonstrou desde o início, foram deferidos na totalidade. Ou seja, os consumidores têm neste momento uma decisão na qual podem, e já o fizeram, acionar o Fundo de Garantia para serem reembolsados da totalidade dos montantes em que foram lesados. Portanto, dos montantes despendidos para a realização de uma viagem que, devido à pandemia Covid-19, não se realizou. Muito obrigado, também agradeço. Por favor, tem ainda tempo, por favor. Só apenas acrescentar que a APAVT e a DECO têm feito um trabalho a este nível e outros muito próximo. Nós, agências de viagens e representantes do setor, sabemos perfeitamente que as empresas vivem única e exclusivamente dos seus clientes e que um trabalho juntamente com os representantes dos consumidores, neste caso a DECO, é um trabalho que é nossa responsabilidade e, portanto, estarmos de costas voltadas com representantes dos consumidores é uma coisa de muito antigamente. Como nós nascemos em 1840, poderemos ter havido períodos da nossa história em que tivemos, não é o caso agora, nós temos perfeita consciência que os representantes dos consumidores são nossos amigos. Muito obrigado, também agradeço. Doutora Ângela Gomes, se quiser acrescentar. Boa tarde. Só lhe pedir para aproximar, só mesmo, para puxar mesmo. Ok, acho que não está conseguindo. Muito bem. Portanto, boa tarde. E então eu sou a representante do Turismo de Portugal na Comissão Arbitral, que são 3 entidades que estão representadas nessa comissão e já foram ditos aqui os números dos 3.800, que eu confesso que não fiz a soma, mas eu sei que, porque os decidi, em 2022, em janeiro de 2022, houve uma avalanche de requerimentos de intervenção da Comissão Arbitral na sequência da lei dos vouchers e porque havia um prazo previsto na lei que era 31 de dezembro de 2021, até ao qual os consumidores poderiam ou não
obter o reembolso das agências de viagens. E, portanto, em janeiro de 2022, muito rapidamente, começaram a entrar pedidos de consumidores de viagens de finalistas, pelas suas características, complicaram também o processo de triagem, porque são jovens, não estavam à espera que as coisas corressem mal e, portanto, todos os documentos eram diferentes de outro tipo de viagens. E, a partir daí, o que eu posso dizer é que a Comissão Arbitral, com os seus colegas na Comissão Arbitral e com a articulação do Turismo Portugal, a DEC e a parte, sabendo que aquilo de facto era a grande percentagem que nos ia ocupar em 2022 pelo volume, entraram cerca de 6.000 documentos pedidos destes consumidores, que depois deram alguns repetidos e isso depois deram neste número de decisões, começou logo a tratar do assunto, portanto, desde janeiro de 2022. E posso dizer que todo o ano de 2022 foi absorvido, digamos assim, e porque o número assim o justificava também, pelos casos da X-Travel, que não é a única agência que vendeu viagens de finalistas, mas que de facto tinha um volume de clientes naquele ano, o resto não sei, muito grande. E, portanto, é isto que eu tenho a dizer. Uma explicação muito rápida. Cabe aos grupos parlamentares fazer intervenções iniciais, fazer perguntas, não é? Perguntas totais, na globalidade, e haverá uma resposta da parte dos senhores em relação a cada grupo parlamentar. É assim que funciona. Portanto, cabe agora ao PST, que é o autor do requerimento, tem 7 minutos para colocar as questões, e vejam, por favor, quem é que vai responder às questões colocadas, e terão também 7 minutos, e assim sucessivamente. Depois haverá uma segunda ronda e uma terceira ronda, mas depois, na altura, eu explicarei. Sra. Deputada Patrícia Dantas, diretamente da Madeira, tem então, em nome do Parlamento do PST, dos 7 minutos para colocar as questões. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas deputados, bem como os membros presentes aqui nesta audição, tanto da APAVT, como da DECO, como do Turismo Portugal. Portanto, a situação é conhecida, uma situação que se arrasta já desde 2020, desta viagem dos finalistas. Compreendemos, e acho que era bom aqui, como ponto prévio, também dizer que a preocupação do PSD não é efetivamente nem pôr em causa o trabalho feito pelo Fundo de Garantia, nem tampouco o desempenho das agências de viagens e das respostas que foram dadas, nomeadamente no seu todo, mas incidir aqui e tentar perceber e explicar, explicar publicamente e também, se calhar, conseguir uma resposta para todos os intervenientes, todos os lesados que, efetivamente, que ainda não têm a sua situação resolvida, que o que se queixam é de, além de não terem recebido as verbas que lhes são devidas por direito, por lei, também não terem qualquer resposta. E, portanto, é nesse sentido que nós fizemos este pedido de audição. Como é conhecido, a partir do momento, não obstante todas as fases anteriores, de emissão de vouchers ou de reagendamentos de serviços, que também era previsto, a partir do momento em que a empresa entra em insolvência, é de direito que os lesados possam recorrer ao Fundo de Garantia. E, a partir desse momento, a partir de janeiro de 2022, e também sendo conhecido e reconhecido os pagamentos que, entretanto, foram feitos pelo Fundo de Garantia, nomeadamente aos projetos, até a processos da X-Travel, pelo menos pelos dados que foram tornados públicos, a verdade é que ainda persiste, agora, neste momento, 3 anos e meio depois da situação ocorrida, no fundo, o pagamento feito pelas famílias, 3 anos e meio depois, ainda existem mais de 3.000 processos que estão pendentes. Se considerarmos, eu peço desculpa, não tenho dados muito precisos, o que eu vou usar aqui são estimativas e, portanto, também aqui peço alguma condescendência na avaliação dos mesmos. Se considerarmos 3.000 processos que estão pendentes e que se arrastam neste momento, ou nesta desesperante lentidão de resposta pública, podemos considerar que estão pendentes das famílias portuguesas 1,9 milhões de euros. É, obviamente, e já fui aqui, é reconhecido e acho que é indiscutível que é um direito de todas as famílias que estão prejudicadas desde essa altura, famílias que
que podemos até considerar, pela análise sumária do extrato das famílias que são atingidas, com famílias até da classe média, e que são atingidas, nomeadamente, pela alteração das condições de vida, o aumento dos bens alimentares e da energia, o aumento das prestações ao banco para pagamento da habitação, que, como sabemos, houve famílias que viram duplicada a sua prestação. Também os maiores encargos a nível do alojamento dos estudantes, sempre que estamos a falar de alunos que em 2020 estavam no 12º ano, neste momento é natural que eles estejam, e ao longo destes últimos 3 anos, estejam na faculdade, e os pais também têm que suportar os custos acrescidos deste facto. Portanto, ter aqui um crédito ao Estado de 2 milhões de euros destas famílias que têm jovens a estudar é um peso significativo e que, embora possa não ser a dimensão do valor a pagar, possa não ser relevante para muitas das pessoas, para todas estas famílias, todo o rendimento que puder vir, principalmente o que lhes é devido por lei, é importante. Portanto, perante esta realidade, e reconhecendo que é um direito das mesmas, e é conhecido também que legalmente o processo está todo, já foi homologado a sentença da falência da X-Travel, é direito de utilização do Fundo de Garantia, penso que aqui isto é tudo discutível, e por isso é que o PSD, em março deste ano, pediu esta audição. Aliás, pediu audição ao Sr. Secretário de Estado do Turismo, o Partido Socialista inviabilizou e propôs ou orientou que, se fosse com a Comissão Arbitral, então estaria disponível para viabilizar. E para nós, obviamente, para o PSD, o fator principal aqui é resolver o problema dos lesados e, por isso, concordou e estamos aqui. Temos conhecimento que, além do pedido do PSD, em julho, foi feita uma interpelação ao Fundo de Garantia de uma associação sem fins lucrativos de defesa do consumidor. Também temos conhecimento que, também em julho, talvez pela pressão que foi feita, nomeadamente por este pedido de audição e pela interpelação do Fundo de Garantia, ou não, isso é uma questão que nos podem esclarecer, foi enviado um e-mail a solicitar informações com os dados bancários, para a recolha dos dados bancários, mas a verdade é que, posteriormente a esse e-mail, com o pedido de dados para pagamento, tenho aqui como apenas, tenho aqui que 87% dos inquiridos ainda não receberam qualquer valor. Foi registado um fluxo de pagamentos logo a seguir ao envio dos dados bancários, mas depois nunca mais se soube nada e, efetivamente, temos 87% dos inquiridos que não têm nem verbas, nem sequer qualquer feedback. E, portanto, tendo em conta isto, o que eu perguntava aqui aos presentes era, no fundo, quantas nos podem dar, já nos referiram aqui que são 3.800, não é? Quantas pessoas estão, efetivamente, como credoras do Fundo de Garantia ao abrigo deste processo da X-Travel, são mesmo as 3.800 que referiram. Se há ou não algum problema com o fundo, no fundo, com as verbas, com a dotação existente do Fundo de Garantia disponível à data, que possa estar a condicionar os pagamentos em falta, quantas foram mesmo, quantos contactos ou quantos interlocutores foram contactados para que fosse feito o pagamento, estes e-mails, esta base de dados de e-mails, quantos é que foram, porque é que as pessoas contactadas ainda não receberam, os tais 87%, porque é que não foi seguida nos pagamentos, porque é que não foi seguida, por exemplo, uma ordem cronológica dos pedidos. Há referências que recebem os primeiros números de reclamação e depois os outros não recebem e, portanto, recebem os últimos e depois não recebem os do meio.
para tentarmos perceber quem é o e depois, por fim, também aqui perceber quem será o interlocutor para os cidadãos. Isto é, há muitas pessoas que continuam sem resposta, com quem é que elas podem efetivamente falar, nome, e-mail e telefone, para que possam, no fundo, pedir os seus direitos ou reclamar os seus direitos, não obstante esta tentativa que estamos a fazer aqui. Muito obrigado, Sra. Patrícia Dantas. Eu dou a palavra então à Sra. Doutora Ângela Gomes, para responder às questões, faz favor. E a questão mais importante nesta fase, que são os pagamentos efetivos por parte do Fundo de Garantia de Viagens e Turismo. Eu não tenho números de quantos pagamentos é que faltam, porque eu, como representante do turismo na Comissão Arbitral, não tenho depois acesso a essa fase. A Comissão decide e depois vai para outro departamento para se acionar o fundo, mas sei que houve uma alteração ao método de acionamento do Fundo de Garantia de Viagens e Turismo. E essa alteração implica mais fases e é influenciada mesmo pela Lei do Orçamento de Estado. E, portanto, é isso que eu tomei conhecimento pelo Turismo Portugal. Eu confesso que tomei conhecimento disso a semana passada, porque a partir do momento que saem as notificações das decisões da Comissão Arbitral, é outro departamento que tem que proceder. No caso da X-Travel, nem se esperou para que os consumidores pedissem o acionamento, porque a lei prevê até esse passo primeiro, e no caso da X-Travel eles foram logo automaticamente notificados com um novo sistema, arranjou-se um novo sistema, entre aspas, tecnológico, porque eram muitos consumidores, e o que eu sei é que, de facto, não há ainda os reembolsos devidos, porque estamos pendentes, e quando digo estamos, é o Turismo Portugal e o Fundo, de uma questão de formalidades de autorização relativa à Lei do Orçamento de Estado. O Fundo não era englobado pela Lei do Orçamento de Estado, passou a sê-lo. Não sei porque, não sei a base legal, não estou nessas matérias e por muito que queira esclarecer, não consigo. Muito obrigado, Sra. Ângela Gomes. Mais ninguém? Então está a resposta dada. Cabe agora... Sr. Pedro Costa Ferreira? Não? Sra. Ana Sofia Ribeiro? Decidam, por favor. Acabei sobre o fundo, sobre os pagamentos efetivos, é isto que eu tenho a Faz favor, então, eu notei aqui, sabendo que ia responder, eu notei aqui a questão do não ter sido seguido a ordem cronológica dos pedidos. Não faço, quer dizer, a ordem cronológica dos pedidos foi cumprida. Eventualmente não foi todos concluídos de acordo com a ordem cronológica. Eu dou alguns exemplos. No início do processo, os consumidores não provaram o pagamento. E depois, mais tarde, acabámos por decidir, por unanimidade, que pagaríamos a toda a gente. Mas, quer dizer, para se exercer o direito, em princípio, tem que se provar que se tem direito a esse direito, vamos dizer assim. Portanto, são questões como estas que fazem com que a ordem cronológica dos pedidos, que foram tratados cronologicamente, não resultem naturalmente, no final, com a mesma ordem. Depende de quem se apresentou com a reclamação, como é que a apresentou e em que estado é que ela estava. Okay? Muito obrigado, Dra. Ana Sofia Ribeiro. Concordo, é isto. Sim, exatamente. Em nome da DEC, portanto, ouvimos o Turismo de Portugal, a APVT, agora a DEC, porque temos aqui esse privilégio. Faz favor, então. Relativamente à questão do pagamento por parte do Fundo, tal como a doutora Ângela já referiu, portanto, está o processamento dos pagamentos por parte do Fundo são da exclusiva responsabilidade do Turismo de Portugal e estão, enfim, inerentes a algumas burocracias e atos administrativos que não têm a ver com a decisão já tomada em sede de Comissão Arbitral. De salientar que, em sede de Comissão Arbitral, a decisão que veio determinar uma decisão favorável aos consumidores e que, com isto, os mesmos pudessem acionar o Fundo, aliás, serem notificados dessa decisão que lhes permitia o reembolso integral, é datada de 15 de maio. Portanto, nessa data, os processos que ainda estavam pendentes e, conforme referido pela APAFT, os processos foram sendo decididos tendo em consideração a matéria probatória constante de cada um. Foi decidido posteriormente e com a aprovação do PER, portanto do Plano de Recuperação da X-Travel, aprovado em Assembleia de Credores, que todos aqueles que simultaneamente estivessem reconhecidos como credores e tivessem ainda processos pendentes seriam decididos favoravelmente. E essa decisão é de 15 de maio.
portanto, desde essa altura que, por parte da Comissão Arbitral, nomeadamente dos membros da Comissão Arbitral, o processo X-Travel e os casos X-Travel foram terminados, passando para a fase subsequente, que é o processamento dos respectivos pagamentos e que naturalmente é muito importante, porque é esse momento em que as famílias, os consumidores são ressarcidos, mas que estão neste momento sujeitos a atos administrativos e burocracias que ultrapassam esta Comissão Arbitral. Muito obrigado, Dra. Ana Sofia Ferreira. Temos agora o Partido Socialista a colocar as questões. Tem 7 minutos. O Sr. Deputado Salvador Formiga, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Senhores Representantes da Associação Portuguesa da Agência de Viagens e Turismo, Senhora Representante da DECO, Senhora Representante do Turismo de Portugal. Agradecer esta primeira intervenção, que penso que dá resposta já a muitas das nossas dúvidas e aparentemente nos deixa mais tranquilos, em particular aos lesados da Agência de Viagens X-Travel. E apesar das informações que foram aqui adiantadas pelos representantes da Comissão Arbitral, penso ser importante fazer uma pequena contextualização do que está na origem do caso em particular, que é hoje abordado nesta audição. A pandemia Covid-19 teve um enorme impacto na atividade turística a nível global, com uma redução na procura 11 vezes superior à provocada pela crise financeira de 2008. Afetou dois dos elementos fundamentais para a dinâmica da atividade: a liberdade de circulação e a confiança do consumidor. Exemplo disso foi o facto de, em março de 2020, encarregados de educação de cerca de 10 mil alunos que haviam pago uma viagem com estadia em Espanha para celebrar o final do ensino secundário, terem solicitado a intervenção do Governo após a agência X-Travel se ter recusado a cancelar a deslocação à Espanha, apesar da epidemia Covid-19. Foi então, após a Organização Mundial de Saúde declarar a doença como pandemia, que o Governo determinou que as viagens marcadas até 30 de setembro e canceladas devido à pandemia poderiam ser substituídas por vales do mesmo valor até 31 de dezembro de 2021, estando previsto o seu reembolso a partir dessa data, garantindo assim não só a garantia das questões de saúde pública, a sobrevivência de um setor já por si afetado pela pandemia e a garantia do reembolso dos pagamentos já efetuados por milhares de clientes espalhados por esse país. Para que se possa ter uma ideia, até final de setembro de 2020, a emissão de vales emitidos por agências atingiram os 100 milhões de euros, números adiantados pela Associação Portuguesa da Agência de Viagens e Turismo. Estes números permitem-nos ter uma noção mais exata da dimensão do problema. Ainda assim, a mesma associação, em declarações à comunicação social em janeiro de 2022, declarou: a nossa sensibilidade é que não vai haver um problema materialmente relevante, a maioria dos vales estará já viajada ou reembolsada, ou mesmo acordado o seu pagamento para mais tarde. Fim de citação. É ainda importante referir que cerca de 37 milhões de euros em reembolsos foram pagos através de uma linha de crédito de 100 milhões de euros, criada pelo Governo exclusivamente para o financiamento das necessidades de tesouraria e para reembolso dos valores recebidos para viagens organizadas. Penso que esta contextualização é importante para que se entenda a ação política do Governo foi efetivamente a mais correta, tanto do ponto de vista sanitário como do ponto de vista de apoio a um setor de grande importância económica para o nosso país, sem esquecer quem já havia pago viagens contratualizadas com diversas agências. Naturalmente, os lesados o que procuram é ver os seus créditos ressarcidos, mas temos também de ter a noção que, a juntar ao caso da X-Travel, existem muitos outros do mesmo género a decorrer e que a Comissão Arbitral não estava preparada para dar a resposta que todos desejaríamos. Pelo que foi possível apurar, o pedido de insolvência da agência, que parecia contribuir para o volumar de dificuldades no objetivo de devolver o dinheiro aos clientes, veio facilitar todo este processo, permitindo à Comissão Arbitral deliberar aceitar sem mais formalidades e em bloco todos estes pedidos, dado serem créditos já reconhecidos para pagamento pela massa insolvente, passando os lesados a ser ressarcidos diretamente pelo Fundo de Garantia de Viagens e Turismo.
A primeira pergunta que gostaria de vos deixar e que todos os lesados querem saber é se é possível adiantar para quando se prevêem os primeiros pagamentos, porque essa é que é efetivamente a pergunta que os lesados fazem. Mas há outra dúvida que nos assiste na sequência do pagamento de todas estas dívidas por parte do Fundo de Garantia. Porque sempre que o Fundo de Garantia atinge um valor inferior a 3 milhões de euros, as agências de viagem e turismo são notificadas pelo Turismo de Portugal para prestarem a contribuição adicional até que este valor atinja o valor mínimo de 4 milhões de euros. Com a regularização deste e de outros reembolsos, é expectável que o valor do fundo possa descer abaixo dos 3 milhões de euros? Obrigado. Sr. Deputado Salvador Formiga, muito obrigado pelas suas questões. Tenho só à espera da indicação de quem vai responder. Sr. Dr. Pedro Costa Ferreira. Em relação à segunda pergunta, vai depender das decisões próximas. Nós começámos este fundo com 2 milhões de euros, com 2 milhões e, como lhe disse, o único alimentador são as agências de viagens. Chegado a 2 milhões, as agências de viagens presentes no setor deixaram de contribuir e apenas os newcomers contribuem cada vez que se estabelecem. E pagamos dezenas de milhares de euros todos os meses, esta é a verdade. O fundo é alimentado por atualmente por cerca de 100 mil euros por mês, só com os newcomers. Portanto, a nossa expectativa é que os 3 milhões não sejam alcançados, mas é uma mera expectativa, porque vai depender do que são as reclamações e do que é a decisão relativamente a essas reclamações. Mas estamos todos cientes de uma coisa, sabemos a lei, fomos nós que construímos o fundo, o dinheiro foi todo colocado por agentes de viagens e se o fundo descer de 3 milhões, pois cá estaremos para cumprir a lei e sabemos exatamente como é que a alimentação até aos 4 milhões se processa, por escalões e com valores anuais e, portanto, se essa necessidade existir, os agentes de viagens estão naturalmente prontos a cumpri-la e com capacidade para o fazer. Muito obrigado. Aqui o que me parece, eventualmente, se me permite, é que isto é um sistema garantístico dos consumidores e na maior incidência possível, o mundo parou durante 2 anos, o sistema funcionou e em princípio não vai quebrar, o que me parece que é uma muito boa notícia para todos nós e sobretudo para os consumidores. Muito obrigado. Sra. Ângela Gomes. Bem, eu mais uma vez queria dizer que eu sei que neste momento o que está em causa é a fase de pagamentos, os reembolsos, sobre a qual eu não tenho informação específica para dar aos senhores deputados, porque eu não estou nessa área e não é uma resposta que eu consiga dar com dados, com previsões. Essa área é articulada com a Direção da Valorização da Oferta e depois com o representante máximo do Turismo Portugal. São questões, mais uma vez, formais. Aqui o colega diz burocráticas, eu chamo-lhe formais, que têm a ver com a Lei do Orçamento de Estado. Portanto, eu não consigo responder a essa questão. Queria só, se me permitem, aproveitar para dizer que, de facto, a Comissão Arbitral não estava preparada de todo para o número de pedidos que entrou em 2022. Trabalhou. Não querendo estar agora aqui, não é essa a pergunta. Para dar um exemplo, a Comissão Arbitral decide cerca de 300 processos por ano e o ano passado decidiu 1.344, duplicou as sessões semanais. Só queria dar essa nota e não vou aqui aborrecer com dados já de trabalho feito e terminar que, de facto, eu, Ângela Gomes, não tenho mais informações a dar aqui aos senhores deputados sobre os pagamentos do fundo, neste momento. Penso que estará a terminar e eu penso, enfim, eu posso dizer que o Turismo Portugal tem todo o interesse enfim, todos os mecanismos são ativados e todas as entidades em acelerar o processo, até porque nós há prejuízo relativamente a outros pedidos e a outros trabalhos que também estão pendentes de outros consumidores, porque a pandemia Covid-19 não foi só viagens finalistas, foi também outros cancelamentos Covid-19. E nós, o ano passado, tivemos em conta que, de facto, era um grande número de pessoas e, portanto, eu acho que todos, neste momento, têm o interesse que os reembolsos sejam efetivamente feitos. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Não há pedido de palavras, portanto, só queria transmitir-lhe que esta Comissão fez referência ao facto de não querer amassar-nos com os números. Os números é aquilo que nós nos alimentamos na Comissão, portanto, e que as pessoas que nos estão a ouvir também têm essa necessidade. E, portanto, se porventura, digo desde já, se houver se no futuro tiver algum número ou alguns números que possa fornecer à Comissão, agradeço
mesmo no final da reunião. Sr. Deputado Filipe Melo, em nome do Chega, por favor, tem então 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento igualmente o Dr. Pedro Costa Ferreira e Dr. Rui Colmonero, em representação da APAVT, Dr. Ângela Gomes, em representação do Turismo de Portugal, e a Dra. Ana Sofia Ferreira, em representação da DECO. E, se o Sr. Presidente me permite também, cumprimento, estão presentes na sala os representantes da IUS Omnibus, que também representam alguns milhares de lesados neste processo, e que nós agradecemos este movimento cívico que é feito em prol dos cidadãos. É importante pegar aqui numa expressão, se me permitem, que o Sr. Deputado Salvador Formiga utilizou e que disse que a Comissão Arbitral não estava preparada para dar resposta. Não estava, mas tem que estar. Tem que estar. Por isso é que há uma Comissão Arbitral. Se não está preparado, então dissolva-se, crie-se uma nova e prepare-se. Sr. Deputado, é clarinho como água. E não vale a pena passar paninhos quentes em cima das entidades envolvidas, porque o lesado não é o Sr. Deputado ou meia dúzia que tenha um cartão cor-de-rosa, porque se fosse o assunto estava resolvido. Garanto-lhe, estava resolvido. Estava resolvido. Desculpem lá, estamos fartos de atirar com areia para os olhos das pessoas. Sr. Deputado, eu não interrompi, ouvi com atenção. Agradeço que façam o mesmo. Agradeço que façam o mesmo. Porque se fosse ao contrário, se fosse um destes cidadãos a incumprir com o Estado, já estavam com penhoras, injunções e o que quiserem em cima. Quando é a desfavor da população, dos mais fracos, o Estado é célere a atuar. Quando é ao contrário, estamos aqui há 3 anos e, como o Sr. Deputado Salvador Formiga disse também, estamos mais tranquilos, porque o processo está a andar. Estão mais tranquilos após 3 anos, pois essas famílias não estão mais tranquilas. Pelo contrário. E perdem diariamente a confiança nos organismos, nas instituições e neste governo. Perdem diariamente a pouca confiança que ainda têm. Sr. Deputado, são 3 anos. Eu vou-lhe dizer, eu tive o cuidado de falar com algumas famílias e alguns estudantes. Custa ouvir algum depoimento. Custa. E nós, em representação da população, temos de ser sensíveis a isto. Temos de ser muito sensíveis a isto. Houve jovens que relataram que deixaram de lanchar para poupar, para entregar à Associação de Estudantes os valores para pagar a viagem. Pagaram do bolso dele com o dinheiro do lanche, porque os pais não podiam pagar. Nós temos de ser sensíveis a isto. Nós estamos cá eleitos pelo povo e é para eles que devemos trabalhar. E não para passar a mão, desculpe o termo, em cima das instituições que têm que resolver. É para isso que nós cá estamos. E isto tem que ser dito frontalmente e sem medo das palavras. E depois, por parte da APAVT e da Comissão Arbitral, houve-se coisas que não vamos pagar se não sabemos quem é que pagou. Sabem quem é que pagou, porque a Associação de Estudantes enviou a lista dos alunos e estava lá como pago. Sabem quem pagou. Não há justificação para atrasar pagamentos porque quem enviou a fatura recibo, então e aqueles que não conseguiam pagar por transferência e que pagavam, entre outros casos, como eu lhe expliquei que pagavam aos bocadinhos, que não tinham hipótese de pagar mais porque queriam, porque mereciam ir na viagem com os outros colegas. Mas, mais uma vez, neste país, quem é mais desfavorecido continua a ser tratado com maior desprezo. E é isso que tem que ser evitado. E é isso que tem que ser dito com seriedade e assumido aqui. E não termos aqui 3 instituições a dizer estamos a tratar, vamos resolver. Não é estamos a tratar, vamos resolver. Já devia ter sido tratado. 3 anos é abuso. Ou então, pegando aqui numa notícia do JN de 2022, em que diz Fundo de Garantia reembolsou 5 viagens de finalistas este ano. 5. Está aqui para quem quiser ver. 5. Em milhares. Em milhares. Desculpem, Srs. Deputados e Srs. Representantes das instituições, isto é inadmissível. Inadmissível. Não estamos só a falar da X-Travel, há imensos casos, é verdade, há outras formas de reembolso, também é verdade, há vouchers, muitos já foram utilizados, sim senhor. Mas eu refiro-me especificamente a este caso destes jovens, a alguns de famílias mais vulneráveis e que fizeram muitos sacrifícios para poder participar numa viagem
que também têm direito a ela, também têm direito a ir com os seus colegas, não é por serem mais favorecidos em termos económicos que vão deixar de ter acesso a uma viagem de finalistas que merecem tanto como os outros. E é estes casos que devíamos ser os primeiros a ajudar e não os últimos, porque não foram pagos por transferência e não há comprovativo. Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. Faz favor, então, Sr. Dr. Pedro Costa Ferreira, tem até 6 minutos. Faz favor. Sr. Deputado, eu vou ser muito rápido. Eu presumi, ou pensei, ou achei que algumas declarações aqui do Sr. Deputado ligaram o trabalho da Comissão Arbitral ao Governo. Eu quero lhe dizer que eu sou Presidente da APAV, sou empresário e não tenho qualquer ligação ao Governo, nem, portanto, fica aqui esclarecido o primeiro ponto. Segundo ponto, disse que tinham sido reembolsados 5 processos de finalistas. É-me indiferente o que o Sr. Deputado aí estende com o braço, é-me indiferente. Se pergunta... Mas eu vou-lhe explicar uma coisa, enquanto empresário. É que se calhar tem que ir buscar os números, às fontes corretas, em vez de exibir uma notícia que está datada. Se os seus raciocínios partem a partir de notícias... Não, estou exatamente vamos a pôr isso em vamos causa. ouvir. Bom, primeiro, Agradeço, só um bocadinho. Vamos ouvir, faz favor. Terceiro ponto. Sabem quem é que pagou? Uma vez mais, parece-me aqui um pouco aderente à realidade e se calhar não fez o trabalho de casa. Para eu exigir um direito... Sr. Deputado, peço desculpa. Sr. Deputado Filipe Melo, se porventura quiser interromper, pede a palavra, eu dar-lhe no momento certo, não será agora de certeza. Sr. Faz favor. E, portanto, se calhar não fez bem o trabalho de casa. Porque, para eu exercer um direito, eu tenho que demonstrar que tenho direito a exercer esse direito. É um trabalho normal de advogados. E, portanto, quando não se provou... O Sr. Deputado leu esses... Mas quer-me ouvir ou não? Pronto. O Sr. Deputado, pelos vistos, leu esse jornal, e eu acho muito bem. Não viu os programas do Correio da Manhã com gerações de estudantes a explicar que tinham pago sem recibo e que não tinham colocado recibo. Isso, se calhar, não está muito de acordo com a minha maneira de pensar enquanto empresário, nem enquanto representante do setor, e teve que ser esclarecido. E, finalmente, quero apenas dizer que o Sr. Deputado diz que a Comissão Arbitral não estava preparada, mas tem que estar. Eu não me quero repetir aquilo que já lhes disse e que o ofendi tanto. Não houve, para quando o mundo parou pela primeira vez desde que nascemos, não houve uma pessoa, uma entidade, um organismo, um país, um partido que estivesse preparado. Quem disser o contrário não faz a menor das ideias da realidade que nós vivemos. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se há mais um pedido de palavra. Doutora Ana Sofia Ferreira, faz favor, da DECO. Eu gostaria apenas de salientar que quando aqui são, efetivamente, e embora a DECO não seja membro permanente da Comissão Arbitral, tem que ser convocado pelo Turismo Portugal para o efeito, na verdade, o esforço conjunto que existiu foi para ser criada uma task force no sentido de serem realizados o maior número de sessões de comissão arbitral possível, com a análise do maior número de processos em cada sessão possível. Salientar também, quando se fala dos 3 anos, não estamos, e porque estamos aqui numa audição da Comissão Parlamentar, não estamos a falar de 3 anos de trabalho da Comissão Arbitral, porque as medidas excepcionais, medidas legislativas excepcionais, de caráter temporário, vieram prorrogar os direitos dos consumidores no tempo e, portanto, só após 31 de dezembro de 2021 estava previsto que os vales deveriam ser reembolsados no prazo de 14 dias aos consumidores, o que não veio a suceder no caso da X-Travel, que se apresentou à insolvência. Salientar também que, não obstante toda a necessidade de análise, aliás, na lei está previsto que o requerimento de intervenção da Comissão Arbitral é apresentado com os documentos probatórios, não obstante isso, foi sempre intuito que fosse resolvido o mais célere possível e, por isso, também feita a verificação em termos dos créditos reconhecidos no processo de insolvência para que esse fundamento servisse
para decidir num único dia mais de 2.600 processos, que penso eu seja aqueles cujo pagamento está neste momento a ser processado, e isso foi trabalho no qual a DECO, em representação dos consumidores e em salvaguarda dos seus direitos, esteve envolvida e, portanto, a Comissão Arbitral, não estando inicialmente preparada para o volume que acabou por se verificar, na verdade, tudo fez, e a DECO esteve sempre presente, sempre convocada para o efeito, para que todos os lesados tivessem neste momento, todos os lesados com a entrada do requerimento no Turismo Portugal, tivessem neste momento ou já ressarcidos, os que estão, porque alguns já estão, e os que não estão, fosse, enfim, eu diria burocrático, porque efetivamente estas questões do pagamento têm que ser acelerado, mas que neste momento esteja a ser processado o pagamento. Portanto, era apenas deixar esta nota. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Ana Sofia Ferreira. Sr. Rui Colmonero, dá parte, por favor. As pessoas todas, independentemente da emoção que se pode pôr nestes assuntos, com alguma clareza devemos dizer o seguinte. Quando a X-Travel se apresentou à insolvência, todo o processo parou. E todo o processo parou porque havia o processo de insolvência que fazer a qualificação dos créditos, fazer o reconhecimento dos créditos e apurar qual era a dimensão dos créditos. E esse processo só ficou pronto em sede de processo de insolvência, que depois deu uma recuperação da empresa, deu uma recuperação da empresa, e já lá vamos explicar depois o que é que essa recuperação significa. Esse processo ficou pronto em março, abril de 2023. E quando esse processo ficou pronto em março, abril de 2023, chegámos à seguinte conclusão. 30% do valor era assumido pela X-Travel, pela empresa em recuperação, e era pago em 20 e tal ou 30 anos. E então, aí, nessa altura, e porque, no nosso entender, todos os reclamantes tinham direito único e simplesmente a 30%, porque foi isso que foi votado na Comissão Arbitral, todos os reclamantes, foi o entendimento da DECO, no processo, na Assembleia de Credores, desculpem, a APAFT, a DECO e o Turismo Portugal entenderam, depois de ter sido aprovado o plano de insolvência, entenderam que todos os reclamantes que estavam reconhecidos no processo de insolvência, que todos os reclamantes tinham direito a receber, independentemente de terem feito prova de que pagaram alguma coisa à X-Travel, independentemente disso. E, portanto, sem emoção, mas com o conhecimento das coisas que foram, daquilo que aconteceu, nós entendemos, no dia 15 de maio, fizemos uma comissão arbitral em que arbitramos 2.600 processos, 2637, processos em que reconhecemos esses créditos e decidimos, houve uma decisão da Comissão Arbitral, liquidar e pagar esse processo. E só nessa altura, e para não haver aqui assim algum problema, só nessa altura é que nós conseguimos ter a certeza absoluta de quantas pessoas estavam afetadas. Sabemos que há mais de 300 e qualquer coisa pessoas que não reclamaram no processo, e porque sabemos que estavam lá, que não reclamaram, aliás, reclamaram no processo, mas não reclamaram no Turismo Portugal, na Comissão Arbitral. E, portanto, essa é uma situação que está para ser vista agora e muito provavelmente vai ter o mesmo tratamento, mas são situações completamente diferentes. E só nesse dia 15 de maio. O resto é, de facto, uma questão de pagamento, que é uma questão de o Fundo de Garantia estar no perímetro orçamental. E, portanto, essa decisão do perímetro orçamental implica uma burocracia em termos do Ministério das Finanças, não sei quem, mais isto, mais aquilo, Tribunal de Contas, que atrasa este processo, mas isso é uma contingência já, é uma decisão da lei, é uma decisão da Assembleia da República e, portanto, a nós ultrapassa-nos. Agora, não foi pela Comissão Arbitral que este processo atrasou. Este processo atrasou
por força das várias circunstâncias e porque os reclamantes, e é que convém também que se diga, mal aconselhados foram todos reclamar junto ao processo de insolvência. Mal aconselhados. Porque isso fez com que ficassem todos atrasados os pagamentos. Porque se eles tinham sido muito bem aconselhados, tinha sido isto tudo resolvido no ano 2022, que era isso que nós estávamos a trabalhar. E, portanto, para ficarmos aqui esclarecidos, serenamente, foi aquilo que aconteceu efetivamente naquela comissão arbitral e foi este o trabalho que nós tivemos. Doutora Ana Sofia Eu Ferreira, peço faz favor. desculpa, se me para permitir, concluir. eu vou apenas dizer o seguinte relativamente à questão também relacionada com os elementos necessários a apresentar. Também, juntamente com a complexidade do processo, de salientar sempre a pouca cooperação e transparência da agência de viagens X-Travel para com as entidades envolvidas e, sobretudo, para com os consumidores, porque, efetivamente, não foram apenas os consumidores que não quiseram, enfim, juntar os elementos probatórios necessários, foram, efetivamente, carregados no sistema que a X-Travel, enfim, tinha da área de cliente, documentos que não eram suficientes e, portanto, e não obstante, com informações de que os pagamentos seriam processados em janeiro de 2022, quando na verdade se estava prestes a apresentar à insolvência. Portanto, os consumidores, e esse sempre sim o grande objetivo, com todas as circunstâncias absolutamente extraordinárias e sem precedentes, o grande objetivo era que efetivamente os consumidores, não obstante essas vicissitudes, conseguissem vir a ser ressarcidos na íntegra dos montantes que despenderam. Muito obrigado. Estão dadas as respostas nesta ronda. Dava a palavra então à senhora deputada Patrícia Dantas. Só para explicar que realmente esta segunda ronda são 3 minutos a cada grupo parlamentar e depois respondem na totalidade, em conjunto. Sr. Deputado, faz favor. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada também pelos esclarecimentos anteriores, se bem que ficaram um pouco aquém das expectativas. Só em nota de comentário, portanto, eu acho que a referência é que a Comissão Arbitral não estava preparado, efetivamente, para os cidadãos e para, no fundo, para o público, para o povo, não é a melhor resposta, porque, efetivamente, nós sabemos as condicionantes do Covid, sabemos que o mundo não estava preparado, mas compete ao Estado providenciar as condições necessárias para que se faça cumprir a lei. E isso é um ponto que eu acho que é relevante, porque, e agora fazendo aqui a ponto a questão das datas, se podemos, depois de toda esta explicação, e encontrar aqui um enquadramento temporal dos 6 meses, pós-decisão do 15 de maio até à data, a verdade é que para as famílias, que é isso que conta, as famílias já pagaram estas verbas há 3 anos e meio. Eu percebo a parte processual, não obstante, também acho que é relevante aqui que também se chama a atenção para as expectativas e para as necessidades das pessoas. Em relação aqui, quanto à boa notícia, eu acho que, efetivamente, no fim de todo este processo, a boa notícia é o pagamento efetivo, não obstante, depois de todos os trâmites que se tem que passar. E era nisso que eu também gostava de saber, se nesta segunda ronda de vos perguntar quando, então, é que vão ser pagos os montantes, se vão pagar os montantes em dívida, só, se vão pagar com os juros, se vão reembolsar os 10 euros que exigiram de taxa que é pedida a cada cidadão que reclama junto da Comissão e, por fim, dar uma última nota só a lamentar, de lamento, porque chegamos aqui então à conclusão que o Turismo de Portugal, um organismo do Estado, chamo aqui que é de salientar, que é um organismo do Estado e que depende da Secretaria de Estado do Turismo, a entidade que nós chamamos aqui na primeira intenção do Partido Social Democrata, que não tem a resposta a dar a estas famílias lesadas e que este tempo todo depois os pagamentos não estejam feitos e que a resposta seja que estão pendentes de autorização do Orçamento de Estado. Portanto, voltamos aqui, se há, não querendo acusar nem encontrar um culpado, mas efetivamente temos aqui um Estado que não, uma instituição do Estado que não funciona e que não cumpre as suas funções. Muito obrigada. Sr. Deputado Patrícia Dantas, muito obrigado. Sr. Deputado Salvador Formiga, tem então 3 minutos, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Ao Sr. Deputado Filipe Melo, que já nos habituou a estes discursos carregados de emoção e demagogia, espremidos
não sai nada. Espremido não sai nada. Não adiantou nada para esta discussão, nem para a resolução deste assunto. Não trouxe nada aqui senão um discurso inflamado e repleto de demagogia. Não estava preparada. Quem é que estava preparada para o Covid-19? Qual era o país neste mundo que estava preparado para o Covid-19? Quem estava preparado para milhares de reclamações e de pedidos de reembolso? Uma comissão que atuava pontualmente sobre estas questões. Se o senhor deputado, eu não o interrompi, se o senhor deputado efetivamente tivesse falado com os lesados, saberia muito bem que um dos principais problemas na resolução dos pagamentos por parte do Fundo de Garantia estava por terem pago, muitas vezes, em dinheiro e através das associações escolares, e não havia registro desses pagamentos, tinham pago por multibanco e tinham perdido, de alguma forma, os documentos e não tinham na sua posse o recibo do multibanco, e que houve situações em que, apesar de terem o recibo do multibanco, não era legível o que lá estava escrito. E a lei não obriga a que se apresente junto do Fundo de Garantia um recibo ou uma fatura. Mas tem que, efetivamente, apresentar-se um documento que comprove o pagamento. Se esses senhores não tinham o documento, como é que a Comissão Arbitral poderia dar início ao pagamento do valor que estava em dívida? Por isso, adiantando e avançando para aquilo que é efetivamente importante e considerando que já é conhecido o pedido de insolvência da empresa e o Fundo de Garantia irá assumir todos os pagamentos devidos aos lesados da X-Travel, eu gostava de só deixar uma pergunta: se tem a noção se a massa insolvente da empresa é suficiente de alguma forma para devolver pelo menos uma boa parte dos valores em dívida ao Fundo de Garantia? Peço desculpa, não concluí nada. Já concluiu? Já deputado, concluí. obrigado. Poderá responder a seguir, não já, mas sim. Sr. Deputado Filipe Melo tem então 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sucintamente vou tentar tocar em todos os pontos que me faltava dizer. Sr. Deputado Salvador Formiga, não lhe vou responder. Não vamos entrar aqui num diálogo, acho que não é isso que se pretende. A forma emotiva simplesmente diz respeito à forma como eu olho o meu mandato eleito pelo povo para representar o povo e não para representar qualquer grupo de interesses. Em resposta ao Dr. Pedro Costa Ferreira, Doutor, o senhor, tal como todos os restantes, são convidados, não são forçados, são convidados para vir a esta casa dar esclarecimentos sobre estas matérias. E para responder, naturalmente, e dar os seus contributos que possam enriquecer o debate e esclarecer algumas dúvidas que tenhamos. Não são convidados para tecer estados de alma e ofensas verbais individualizadas, vá-se lá saber porquê. Até porque eu nunca liguei o senhor ao Governo, é fácil de perceber, olhando ao painel de convidados que aqui estão, quem é que faz ligação ao Governo, que é a doutora Ângela Gomes, em representação do Turismo de Portugal, que reporta diretamente, com toda a certeza, Sr. Presidente, da mesma forma, eu pretendo não ser interrompido também, se puder ser, Sr. Presidente, agradeço, e que reporta ao Sr. Secretário de Estado do Turismo, a quem o Partido Socialista vetou a presença nesta comissão para audição. Vá-se lá saber porquê também. Portanto, passando à frente e indo para questões mais técnicas, que é isso que se exige, a doutora Ana Sofia Ribeiro disse, e muito bem, que há falta de transparência da X-Travel neste processo. Eu acho que esta afirmação da doutora Ana Sofia Ribeiro diz muito e traduz muito do que foi esta audição. E, para bom entendedor, meia palavra basta. Obrigado, Sra. Doutora, pelo esclarecimento. Em relação ao Dr. Rui Colmunero, e agradeço-lhe a explicação detalhada que deu e que foi bastante perceptível, permita-me só que discorde da última parte que disse, eu ouvi-o com atenção, em que afirma que as pessoas não deviam ter reclamado junto da massa insolvente. Eu aí estou em desacordo, eu só estou a saber bem porquê, porque se calhar reclamando junto da massa insolvente
o processo teria sido outro e certamente não se arrastava o tempo que se arrastou. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Filipe Melo. Cabe agora aos senhores, nossos convidados, responder a estas questões colocadas. São 9 minutos. Têm, então, pelo que eu percebi, a Sra. Ângela Gomes irá iniciar. Uma resposta rápida, se Faz favor, permite, faz favor. porque da senhora Faz deputada. favor, Peço desculpa, faz favor. mais uma vez. Sobre os 10 euros de reembolso, eu isso sim posso já esclarecer e com certeza não será a resposta desejada. Os 10 euros que se paga da taxa não são reembolsáveis. Estou a responder diretamente à questão, é a única resposta que eu tenho aqui. Então a resposta está dada? Com certeza, Então, está dada, bem na lei, não é reembolsável. Pelo que percebi, o Dr. Rui Colmonero é que vai, então... Pode ligar, faz favor, o microfone. E aproximar de si, faz favor. Obrigado, agradeço. À sua pergunta, só foram condenados a pagar aquilo que foi deliberado na recuperação da empresa, foi o pagamento de 30% apenas em 25 anos, salvo erro. Em 20 anos, salvo erro. E, Com um período de carência de 2 anos. Que, em princípio, se a coisa correr bem, vai ser devolvido, o fundo vai ser reembolsado quando acabar o período de carência, e aquilo que nós decidimos todos, e eu volto a repetir, foi para não prejudicar os consumidores, todos aqueles que tinham os valores reconhecidos, os créditos reconhecidos, para não prejudicar os consumidores, deliberamos pagar tudo a toda a gente e antecipar o pagamento, e até para evitar questões jurídicas de se era ou não era devido, o que é que valia mais, se valia a lei das agências de viagens ou se valia a lei das insolvências, e para não entrarmos nessa complicação. Obrigado. Sra. Ana Sofia Ferreira, faz favor. Ferreira, Então. exato. E apenas salientar que o pagamento, portanto, para além do perdão de 70%, que está previsto o perdão de capital e da totalidade dos juros vencidos e vincentes, para além disso, o pagamento dos 30% em 20 anos, com 2 anos de período de carência, pressupõe a retoma da atividade pela X-Travel e a efetiva capacidade do cumprimento do plano de recuperação. Portanto, muito embora o Fundo de Garantia fique subrogado nos direitos, uma vez que irá efetuar, já efetuou e irá efetuar os pagamentos aos consumidores, na verdade não é certo neste momento que venha a receber esses 30% nos 20 anos, não é? Muito obrigado, penso que está concluída a resposta. Eu não registro nenhum pedido de palavra para os 2 minutos, afinal registro. Afinal registro mesmo. Sra. Patrícia Dantas, faz favor, tem 2 minutos ou 30 segundos, o tempo que quiser, se já que vai colocar uma questão. O tempo que quiser, até ao limite máximo de 2 minutos. É só para recolocar a questão, que não foi dada a resposta, só foi parcialmente, é se vão pagar, quando é que vão pagar os montantes em dívida e se vão pagar com os juros. Portanto, a taxa foi respondida e uma outra questão que também ficou pendente é, para quem ainda não tem resposta e precisa de ter mais esclarecimentos, o nome, e-mail ou telefone com quem as pessoas podem contactar. Muito obrigado. Não responda já, por favor. Vamos à segunda ronda. A última intervenção neste conjunto de questões, mas eu gostaria que tomassem nota das questões que foram colocadas e, portanto, para depois poderem responder. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho que citar isto, se me permitir, isto porque eu ouvi dizer que o processo atrasou porque passa por imensas entidades e tudo mais. E é importante esclarecermos isto. Isto está no eportugal.gov.pt, portanto, creio ser fidedigno, e tem a data de 4 de março de 2021, em que diz: Turismo de Portugal lança plataforma para agilizar reembolsos. Neste processo em questão, e depois diz, e passo a citar, no caso das agências de viagens e de turismo não cumprirem os serviços contratados ou não haja acordo entre as duas partes, o cliente pode agora acionar o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, e tem um link para entrar, através do formulário online, também com link. O processo será analisado pela Comissão Arbitral, uma entidade de resolução alternativa de litígios, responsável por garantir o pagamento dos créditos aos viajantes. Isto é importante fixar. E termina a dizer: após a recepção do pedido, o Turismo de Portugal notifica a agência de viagens e turismo responsável para reembolsar o viajante no prazo de 10 dias úteis, não é 3 anos, 10 dias úteis, antes de acionar o FGVT. O fundo assume o reembolso ao cliente, caso a agência não devolva a quantia, mas terá 15 dias para repor o valor. Este serviço foi criado no âmbito do processo Simplex+. Fonte:
portal do Governo. Acho que está tudo dito, Sr. Presidente. Sr. Filipe Melo, tem então as últimas respostas, as questões foram todas colocadas. Eu agradeço que, tanto quanto possível, respondam às questões que falta responder, Não, que acho exatamente. é para isso que vieram cá hoje também, não é? Sr. Dr. Pedro Costa Ferreira tem a palavra. Vou exatamente responder aqui à senhora deputada, que quando me pergunta que finalmente não conseguiu saber quando é que os processos vão ser pagos. Não conseguiu porque nós não sabemos, porque não temos qualquer intervenção no procedimento orçamental que os paga. Portanto, nós não vamos conseguir responder. A Comissão Arbitral resolveu os processos decidindo-os. E agora há uma tramitação orçamental que os paga. Portanto, nós nunca, nem que tenhamos aqui mais 25 rondas, vamos conseguir responder. Não é má vontade, é não termos esse conhecimento. Muito obrigado, senhora deputada, por essa pergunta. Mais alguma resposta? Faz favor, Sra. Ângela Gomes, em nome do Turismo de Portugal, faz favor. Eu penso que tenha ficado pendente a questão da senhora deputada sobre, que já é a segunda vez que é feita, sobre a quem se podem dirigir os consumidores para efeitos do pagamento. E eu queria dizer, e sendo membro da Comissão Arbitral, não posso fazer comentários, não posso falar de elementos probatórios, não posso falar de características dos processos, mas posso dizer que estes consumidores da X-Travel, pelo número, são pessoas que comunicam entre elas e, portanto, há já um número de contacto para o qual eu não diria que são atendidos diretamente pelo telefone, não é? Há um call center, mas há já um contacto, o endereço eletrónico, ao qual eles têm acesso. E a única coisa... Sim, claro que sim, senhora deputada, mas também há outras famílias, para além das viagens de finalistas e da X-Travel, com todo o respeito pelas famílias da X-Travel, há outras famílias também que têm processos à espera, que têm formalidades de acionamento de fundo e, portanto, o contacto é sempre o mesmo. Eu não tenho conhecimento, é um endereço eletrónico. É sempre desde o início e talvez tenha adicionado mais um, que é um outro endereço eletrónico, do qual saíram as notificações das decisões da Comissão Arbitral, que acho que é info@Turismo Portugal. E, portanto, como fez a pergunta 2 vezes, eu registrei e, da minha parte... Muito obrigado. Daria a palavra à doutora Ana Sofia Ferreira, não? Em nome da DEC, para terminar. Não, Defesa do consumidor. Relativamente, enfim, tal como foi aqui referido pela APAFT e também já pelo Turismo Portugal, no que respeita à data efetiva do pagamento, em que o pagamento é processado, a Comissão Arbitral e a DEC, naturalmente, não tem essa informação. Enfim, relativamente às questões também da instrução dos processos, os formulários que estão disponíveis, também estão disponíveis pelo Turismo Portugal, mas tanto quanto me recordo, o formulário para requerer a intervenção da Comissão Arbitral é já anterior ao processo X-Travel. Sim, mas acho que o senhor estava a falar da plataforma que também é anterior. Também é anterior. Portanto, eram mecanismos que estavam já criados para receber, embora, tal como referi, os requerimentos são apresentados ao Turismo Portugal, não é a DEC que tem qualquer intervenção, mas tanto quanto é do nosso conhecimento e, naturalmente, acompanhamos os consumidores, portanto, tanto o formulário como o portal, os links já estavam anteriormente, já existiam anteriormente, portanto, não foram criados especificamente. Portanto, obviamente que tudo o que é relativo a facilitar e ajudar o consumidor é importante, mas não foi algo criado especificamente pensado para a dimensão do processo X-Travel, isso depois teve que ser, naturalmente, salvaguardado. Muito obrigado. Está concluída esta audição da Comissão Arbitral. Uma interpelação à mesa, Presidente, por favor. Para que efeito? Penso que falta responder à questão dos juros, se é ou não aplicável ao Muito bem. valor Essa em questão, dívida. se possível responder, tem tempo ainda para responder? Eu penso que esteja a fazer, portanto, a referência, peço desculpa só para ter a certeza, os juros do atraso de pagamento, é isso? Sim, Não. a questão Portanto, é a essa. decisão da Comissão Arbitral, que é o valor que é acionado junto do fundo, é o valor igual àquele que foi pago pelo consumidor e que o crédito foi reconhecido no plano de recuperação, processo de insolvência. Muito obrigado pela explicação. Queria agradecer a vossa presença aqui hoje. Quero só dizer-lhes uma coisa muito simples. Acho que é transversal a todos os grupos parlamentares e à Assembleia da República a preocupação com o pagamento tão rápido quanto possível deste montante em dívida.
Portanto, acho que é transversal e, portanto, quando for possível, seria o ideal. Mas agora olho mesmo para o turismo de Portugal. Em nome da Comissão, acho que posso dizer isto, que acho que é uma conclusão muito simples, é transversal, é uma preocupação, e a razão fundamental da vossa audição aqui hoje também é para isso. Se me permitem tirar esta conclusão, acho que em nome da Comissão posso fazê-lo, porque é transversal, ouvi tudo o que foi dito e, portanto, acho que é claro como a água. Agradeço a vossa presença aqui nesta Comissão, o Dr. Costa Ferreira, o Dr. Rui Colmoneiro, a Dra. Ana Sofia Ferreira, a Dra. Ângela Gomes, obrigado. E bom trabalho para o futuro, e quando houver questões destas tem que ser tudo tão rápido quanto possível, muito mais rápido. Senhores deputados, até amanhã, temos reunião amanhã às 10 da manhã, como sabem, e uma audição às 11. Muito obrigado.